A paz de Deus, mais uma reflexão sobre o processo da salvação. Então, somos inseridos a todo instante em guerras espirituais. O livro de Josué, ele traz princípios de guerra. Ele nos ensina como vencer os inimigos. Josué, ele recebe uma palavra poderosa de Deus. Ele diz: dia e noite não te apartes do livro da lei. Não tenha medo, eu irei adiante de ti. E Josué enfrentou muitas guerras. Mas cada guerra que ele enfrentava, Josué se fortalecia cada vez mais. E teve uma guerra em que foi necessário a fé e a palavra de Deus estarem tão arraigadas no interior de Josué que ele parou simplesmente as forças naturais. Ele olhou para o sol e disse: sol, detente. Ele olhou para a lua e disse: lua, também se detenha. E aconteceu. E neste momento os inimigos todos foram entregues nas mãos de Josué. Josué então relembra de algo lá no passado, quando Deus ordena que eles compareçam à terra prometida para espiar a terra. Quando eles começam a espiar a terra, 2 apenas tiveram fé, acreditaram, creram, deixaram a incredulidade no deserto e compareceram à terra prometida com esperança de conquista. Eles precisavam conquistar os territórios. Para Israel, terra fazia parte da aliança. Porque quando Deus chega a Abraão, ele diz: olha, Abraão, te darei uma descendência como as estrelas do céu. Se é que podes contar as areias do mar, a tua descendência será assim. Também te darei a terra prometida, a terra de Canaã. Todos esses limites, se tu podes contemplar, te darei. Terra fazia parte da aliança que Deus fez com Israel. E o povo de Israel deveria conquistar as terras. Mas 10 tribos se intimidaram, 10 tribos duvidaram do poder do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, que tirou aquele povo com mão forte do Egito, resgatou da escravidão, resgatou de uma terra em que cultuava Faraó como Deus, em que a idolatria feria o coração de Deus. Só 2 tiveram visão de conquista. Só 2 tiveram a visão de que conquistariam as terras todas. E olha só o que aconteceu. 10 tribos, os cabeças que foram até a terra prometida e vieram com medo, vieram desesperançosos, eles morreram no deserto. Apenas a geração deles chegou até a terra prometida. Mas Josué e Caleb puderam adentrar, puderam contemplar o cumprimento das promessas de Deus. Para Israel, promessa e cumprimento eram também elementos da aliança feita com o patriarca Abraão, Isaque, Jacó. Era preciso as promessas se cumprirem. E Josué, ele diz: todas as palavras de Deus se cumpriram, nenhuma caiu por terra. E por causa da incredulidade, tiveram que ficar 40 anos no deserto, quando a jornada deles inicial eram apenas 40 dias. Mas Josué consegue ter aquele conceito de guerreiro, não porque ele sabia ou era forte ou era valente, mas porque ele cumpriu
um dever espiritual de meditar na palavra de Deus dia e noite, nos estatutos, na lei, na tábua dos 10 mandamentos. Josué e Caleb, eles cumpriram a lei de Deus. Claro, humanos, com muitos erros, com muitos vacilos. Mas Deus, Ele não quer de mim, de você, uma perfeição 100%. Jesus disse, sede perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. Essa perfeição, ela é a cada dia, ela é entre erros e acertos, entre perdas e ganhos, em se tratando de valores espirituais. Essa perfeição é aquela que quando Deus dá os estatutos, as leis para Moisés repassar ao povo, Ele diz, sede perfeito como eu sou perfeito. Consagrai-vos, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Santificai-vos, porque eu, o Senhor, farei maravilhas. E o que é se santificar? Qual é o conceito de santidade para Deus? É a ausência de pecado? Não. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Assim escreveu João. Mas nós temos um advogado fiel, nós temos um que se fez justiça por nós. E é essa capacidade de se arrepender que nós encontramos misericórdia. E nós podemos conquistar mais, muito mais, conquistar terras no sentido espiritual, conquistar o cumprimento das promessas no sentido espiritual. E Deus diz para mim e para você, para enfrentar as guerras, as batalhas, os confrontos contra as trevas. Você tem tido postura de Josué, de Caleb? Você tem acreditado que lá na terra prometida, o maná estará esperando você? E Deus diz para mim e para você, é necessário um nível de crença tão grande que faça você adentrar a terra prometida. Mas não é só essa credulidade baseada num conceito humano, não. Esse crer, ele tem que estar em conformidade com a promessa de Deus sobre a história da sua vida, sobre a história da minha vida. O que é que eu tenho de promessa de Deus para caminhar nessa jornada e para vencer? Porque os sonhos dele são maiores do que os nossos. Isaías disse, olha, os seus caminhos não são os meus caminhos. Os seus sonhos não são os meus sonhos que eu tenho para você. Os meus caminhos são muito maiores do que os seus. Os meus sonhos vão além do que os sonhos que você pode realizar. Se você contar com o meu planejamento estratégico, vindo do trono da graça, a promessa se cumprirá. Porque tantas quantas são as promessas, nelas tem o sim. Porquanto, por ele é o amém. Por ele quem? Jesus. Jesus se fez justiça por nós, para que nesta terra pudéssemos, com ele, como Senhor dos exércitos, vencer e conquistar o que ele prometeu. Conquistar os sonhos dele para o nosso coração. Elias também foi um homem que guerreou. As batalhas dele foram muito grandes. Elias destruiu deuses, profetas dos deuses malignos, profetas de Baal. Ele destruiu e como homem, depois de uma grande batalha, de uma grande guerra, ele se sentiu tão cansado que ele foi se esconder numa caverna.
Mas Deus, Ele nos dá a força para continuar. Ele mandou um corvo alimentar Elias. E ainda Ele diz, levanta, come, te alimenta, porque a tua jornada ainda é longa. E Ele diz para mim e para você, todas as vezes em que vencemos uma guerra, nós como humanos nos sentimos cansados sim. Mas nós temos que nos lembrar que a nossa caminhada não para aí. Outras guerras virão. E nós vamos ter a capacidade de conquista nessas guerras muito maior. Os despojos da guerra serão muito mais interessantes e grandes. Como está o seu preparo como guerreiro? Você tem tido a coragem de dizer, vento, acalma-te, como Jesus disse? Os discípulos estavam amedrontados, com medo, achando que era um fantasma. Pedro, então, com aquela fé dele, ele vai ter nas águas com Jesus. E ele olha para Jesus firme. Ele não afunda. Mas quando a atenção dele sai de Jesus e vai para os ventos, ele começa a afundar e ele pede socorro. E quando nós afundamos e pedimos o socorro, é claro que a mão de Jesus vem e não nos deixa afundar. Nós temos autoridade para dizer, vento, acalma-te, lua, detente, sol, para. Claro que tudo isso no sentido espiritual, porque a nossa guerra não é contra pessoas, contra forças naturais. Quando Josué estava nessa batalha, literalmente o sol parou. Literalmente. Mas hoje as nossas guerras, elas são no campo espiritual. Elas são contra hostes da maldade, contra as forças dominadoras do mal. E nós temos o poder de dizer, vento, tempestade, acalma-te. Sol que está muito quente, queimando, eu não tenho uma proteção, eu não tenho uma sombrinha, eu não tenho um abrigo como esse aqui. Eu posso dizer, sol, detente. Seja ameno. Eu posso dizer, lua, fica aí e traz a iluminação para a minha noite que está tão escura, a minha noite espiritual. E Deus diz para mim e para você, eu te fiz um guerreiro lutador, conquiste, conquiste, conquiste. Entre na terra prometida, creia, creia. Saia do deserto crendo que o seu tempo de deserto acabou. E na terra prometida, cumprirei a promessa. Amém? Até a próxima. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.